Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Eu estou fazendo a live mais tarde hoje por conta da obra que retornou aqui no prédio e, infelizmente, eu não pude fazer no horário previsto, porque tinha muito barulho e não ia ser bom, né, para que a gente pudesse ler a palavra tranquilos. Então, eu peço desculpas pelo meu atraso e vamos agora dar início à live, continuando a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, que eu digo sempre que esse livro devia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque ele está muito presente nesse livro, e vamos dar continuidade ao capítulo 18. Amém? Então, vamos orar para começar a leitura. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais um dia de vida, um dia na tua presença, um dia em que o Senhor preparou exclusivo para cada um de nós. Obrigada, Senhor. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo em nossas vidas, derrame o teu Espírito Santo nesse ambiente, que seja o teu Espírito falando através da minha vida, Senhor. Me orienta, me dá sabedoria e me dá discernimento, Pai. Que tenhamos o nosso coração aberto e a nossa mente para entendermos a tua palavra. Amém, Senhor. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém, querido Deus. Amém? Então vamos começar a leitura do capítulo 18, verso 1. Assim diz o Senhor. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então a gente vê aqui nesses primeiros versículos que Paulo vai começar a discipular a Áquila e a Priscila, mas ele aqui fala, tá vendo, ó, que eles foram morar juntos e tinham o mesmo ofício, e passaram a morar junto. Eles trabalhavam construindo tendas. Então, Paulo se aproveitou dessa situação, foi morar com, com, com foi morar com Áquila e Priscila, discipulou os dois, e porque ele tinha o mesmo ofício que Áquila, então eles foram morar juntos, mas ele aproveitou, porque diz aqui, ó, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. O ofício deles aqui eram as tendas, mas Paulo aproveitava para falar da palavra. E quando Silas, no verso 5 diz assim, ó, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram. Aí, Paulo não precisou mais ajudar com as tendas. Ele se dedicou totalmente à palavra. Então, quando Silas e Timóteo chegaram, Paulo parou de fazer as tendas e se dedicou à pregação da palavra. Olá, Juliano, seja bem-vindo. E aí ele se dedicou inteiramente à pregação da palavra, porque Silas e Timóteo haviam chegado.
Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Então, gente, aqui a Bíblia sempre ensina isso a gente, né? E é o que o Paulo faz. A gente evangeliza, a gente leva a palavra ao irmão, mas existem aqueles que não querem ouvir a palavra, que não entendem a palavra, que questionam a palavra. Por mais que você explique, eles não querem, como aconteceu aqui com Paulo. Ó. Olha aqui, diz assim no verso 6, como eles. No verso 5 diz assim, ó, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Os judeus não queriam entender, eles não criam, eles não receberam a palavra. E aí é o que Paulo diz, ó, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele. A partir de agora vou para os gentios. A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se a pessoa não quer ouvir, é como diz a palavra, sacuda a poeira do pé, dê graças e continue a sua caminhada. Porque vão existir pessoas que querem, e foi o que Paulo fez. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, porque ele foi para os gentios, percebem? Ele lá parou de insistir no povo judeu e foi para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então ali Paulo inicia a igreja de Corinto. Começa a ser fundada a igreja de Corinto. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, Deus manda que Paulo fale com ousadia. Deus manda que ele seja ousado, que ele não pare de falar. A mesma coisa, Deus fala conosco. Deus não nos deu espírito de covardia. Ele nos deu espírito de coragem, de ousadia. Então, que sejamos ousados, que tenhamos coragem de falar, de levar as boas novas, de falar do amor de Deus, de falar do Evangelho, de falar da ressurreição, da esperança, que é a nossa vida eterna junto ao Pai no céu. É isso que precisamos ter. Ousadia como Paulo teve. Continuando aqui no verso 12, diz assim: quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso, vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga,
e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Então, Sóstenes foi espancado porque ele deixou Paulo entrar na sinagoga. Eles acusaram Paulo, os judeus estavam acusando a Galho, estavam acusando, né, aqui, ó, estavam acusando Paulo a Galho, os judeus, que ele estava falando coisas que não tinha necessidade, que olha aqui, ó, se fosse esse homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Eles não criam em Jesus, eles na ressurreição, eles criam na lei de Moisés. Então eles estavam ali querendo que Galho tomasse a posição de prender a Paulo, mas Galho disse que não ia fazer isso. Deixou por conta deles, que resolvessem eles. E aí, por conta de Sóstenes, que foi ele que deixou Paulo entrar na sinagoga, eles espancaram a ele, por conta disso. Sóstenes foi espancado. O que é que diz? Ó? Então, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. É triste, né? Mas os judeus, eles não criam na ressurreição do Senhor, eles não criam em Jesus, eles criam na lei de Moisés. Verso 18 diz assim: Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Olha como valeu a pena ele ter ficado na casa de Priscila e Áquila, aqueles que tinham o ofício de fazer tendas, e que Paulo também tinha esse ofício. Olha como foi, como gerou frutos, né? A estadia de Paulo na casa deles, porque Paulo falava do Evangelho. E aí diz aqui, ó, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Então, Paulo faz um voto a Deus. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, preparava os judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ele deixa novos discípulos em Éfeso. Ele deixa Priscila e Áquila lá em Éfeso, como ele diz aqui no verso 19. Ó. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. E Paulo, ele não era centralizador, ele não fazia com que as coisas girassem em torno dele, sabe? Ele dava ofícios, ou dava, como é que eu vou explicar? Poder a outras pessoas para que também pregassem, para que também ensinassem, para que ninguém também falassem. Ele não era centralizador. Então, ele disse aqui, olha, no verso 24, no verso 21, no verso 20, pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu para Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém e, tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, o que a gente vê é que Paulo não era centralizador, mas note que ele voltava nos lugares e fortalecia os discípulos, via se estava tudo bem. Essa
Isso era que Paulo fazia. No verso 24 diz assim, ó, foi a terceira viagem missionária de Paulo. No verso 24 começa assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então aqui a gente vê que Apolo, ele era inteligente, era um conhecedor, ele era um homem fervoroso de espírito, ele falava e ensinava com precisão, mas ele não conhecia o batismo no Espírito. E aí, continuando no verso 26, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Desculpa, eu vou ler de novo o verso 25. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João, que é o batismo do arrependimento, que é o batismo nas águas. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo com mais exatidão e expuseram o caminho de Deus. Olha aí, Priscila e Áquila começaram a falar para Apolo com mais exatidão da palavra, do caminho de Deus. Então, o que a gente aprende é que tudo que a gente aprende, tudo que nos é ensinado, nós não devemos reter, porque tudo que aprendemos devemos devolver a alguém. Então, é isso aqui que Priscila e Áquila fizeram. Tudo que eles aprenderam lá com Paulo, eles agora iam ensinar mais detalhadamente a Apolo. Então, assim, essa lição a gente precisa levar para a nossa vida. Não podemos guardar para nós aquilo que aprendemos, aquilo que nos é ensinado. Precisamos levar para outros irmãos. Não podemos reter a palavra. Não podemos guardar e achar que a gente sabe tudo, porque a gente não sabe nada. A gente vai estar aprendendo até a volta do Senhor. Então, não somos melhores que ninguém, nem nós e nem os pastores, nem aqueles homens que estão ali no púlpito pregando. Eles são ali usados por Deus, mas eles não são melhores que a gente. Eles não retêm a palavra, eles passam a palavra para a gente. E a gente tem que passar a palavra para o nosso irmão, para a nossa irmã. E é isso que a gente aprende nesse versículo 26. Continuando no verso 27, diz: quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque convencia publicamente os judeus, provocando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, gente, observem que é um ciclo, né? Paulo ensina a Áquila e a Priscila, que Priscila ensina a Apolo. E aí, sucessivamente, Apolo vai ensinar a outros. Então, é assim que funciona a lei do Senhor. A gente precisa não reter as coisas que aprendemos, não reter as nossas experiências, tudo que fazemos, que falamos, que vivemos, porque ter fé, crer no Senhor, é dar testemunho através da nossa vida, tanto no falar como no calar. Às vezes, não precisamos falar,
Às vezes, as pessoas notam a presença de Deus, o Espírito Santo em nossa vida, apenas através da nossa postura, do nosso comportamento, do nosso falar, do nosso agir. Mas é importante que a gente fale também, que a gente dê o nosso testemunho, não só contando o que Deus fez nas nossas vidas, mas levando as boas novas, levando o amor do Senhor, levando o plano da salvação, falando da ressurreição, porque Jesus, ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele morreu por mim e por você, levando os nossos pecados no madeiro, e ressuscitou ao terceiro dia. E a gente precisa crer que a gente tem essa esperança. Eu, por exemplo, tenho essa esperança. A minha esperança é que aqui nesse mundo, é uma passagem. Eu estou aqui de passagem, porque a minha casa é no céu, a minha casa é na eternidade junto com o Pai. Então, aqui nesse mundo, a gente está para testemunhar de Deus, para levar cada vez mais pessoas a conhecê-lo. Isso é que é importante para o Senhor. É isso que Deus se alegra quando ele vê que o filho dele fala para outros, né, que ainda não o conhecem, o seu amor, falam para outros do que ele é capaz de fazer, porque Deus é capaz de transformar, é capaz de ressuscitar a nossa vida, né? Porque quando a gente não conhece Jesus, a gente é morto, a gente tem um vazio dentro da gente. E esse vazio, ele não é preenchido por nada. Ele não é preenchido por dinheiro, ele não é preenchido por pessoas, ele não é preenchido por nossas vontades, ele é preenchido pelo amor do Pai. É o amor do Pai que preenche esse vazio. E quando a gente é preenchido por esse amor, a gente tem a verdadeira certeza e convicção que a gente é filho dele. Então, quando a gente toma posse dessa filiação, eu sou filha de Deus, eu sou filha do meu Pai. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer. Que a gente deixe que ele entre e invada, porque ele não é um Deus de invadir, ele é um Deus de entrar. Então, ele bate a porta e espera que você abra. Ele não vai arrombar a porta. Então, abra a porta do seu coração, receba o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Deixe ele transbordar esse amor dentro de você, gente, porque foi isso que ele fez comigo. Foi isso que ele fez comigo. Quando eu tomei posse, quando eu senti o verdadeiro amor do Senhor por mim, eu tomei posse da filiação. Eu sou filha do Senhor. Eu sou filha de Deus. Ele é o meu Pai. E é isso que a gente precisa falar para as pessoas. O quão maravilhoso é estar na presença do Senhor. Não existe nada que vá preencher esse vazio a não ser Jesus. E eu vou te falar mais. Pode sim, a gente vai passar por tribulações, vai passar por problemas, vai passar por... Eu me emociono, porque o amor de Deus, ele transcende qualquer entendimento. As pessoas não conseguem. Quem não vive isso não consegue entender. Mas qualquer um pode viver, qualquer um. O mais improvável, eu estou vivendo isso. Então, gente, por pior que seja os problemas que estamos enfrentando, porque a gente vai enfrentar, se não estamos, vamos enfrentar, se preparem para isso. Com dinheiro ou sem dinheiro, você vai enfrentar problemas, você vai enfrentar desertos. A certeza que a gente tem no nosso coração de que não estamos sozinhos é maior do que tudo. Então a gente não foca mais na circunstância, a gente passa a focar naquele que está junto com a gente. A gente passa a focar naquele
que nos ampara, que nos acolhe, que nos dá colo e que com certeza, quando a gente faz isso, quando a gente coloca tudo, não é uma parte, é tudo, na mão do Senhor, quando a gente para de depender do homem, homem não é, eu não estou falando masculino e feminino, gente. Eu estou falando ser humano. Quando a gente para de depender das pessoas, do ser humano, e passa a depender apenas do Senhor, a nossa vida é transformada. Um canal é aberto, um canal de bênçãos é liberado para a gente. E é uma virada de chave, entende? É uma virada de chave. A tua conexão com o Senhor se torna intensa. O Espírito Santo que habita em você, ele te orienta, ele te dá discernimento, ele te dá o fruto, né? O fruto que é a certeza de que você tem o Espírito Santo dentro de você, de que o Espírito Santo, de que você foi batizada com o Espírito Santo. Porque quando você é batizada nas águas, você de imediato recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você, porque você se arrependeu dos seus pecados, porque você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador em sua vida. Então o Espírito Santo passa a habitar em você, mas você precisa alimentar o Espírito Santo, continuar a caminhada, não esquecendo ele, não deixando ele de lado. Da mesma forma que precisamos alimentar o nosso corpo físico, precisamos alimentar o nosso espírito. E alimentando o Espírito Santo, ele nos batiza, porque aí ele gera em nós o fruto, que é a paciência, o amor, a bondade, a benignidade, a paz, o domínio próprio, a mansidão, a fidelidade. Quando você tem esse fruto, porque é um só fruto, em vários gomos, você se transforma em uma nova criatura. Há uma virada de chave. Então precisamos alimentar o nosso espírito através da leitura da palavra, através da meditação, através de um devocional, através da oração. Precisamos fazer isso todos os dias. Que a gente coloque as primícias do nosso dia com Deus em primeiro lugar. Porque eu tenho muita dificuldade. Eu tinha, né? Hoje eu estou bem melhor. Hoje eu consigo ter o meu momento com o Senhor. Mas eu tenho dificuldade em acordar muito cedo. Então agora eu estou orando ao Pai que Ele me ajude a acordar mais cedo, para que o meu dia renda, para que eu desfrute das primeiras horas do meu dia com Ele. É isso que eu venho pedindo agora ao Senhor. Então, gente, isso é um pouco da minha experiência com o Senhor. Mas eu tenho muitos testemunhos aqui para dar a respeito da minha vida, do que Ele tem feito na minha vida. Porque quando você coloca a sua dependência no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus. Então, quando a gente coloca a nossa expectativa, a nossa vida na mão do Pai, as portas do céu se abrem para a gente. Porque Deus vai derramando bênçãos, vai derramando favores que não merecemos, que somos miseráveis pecadores, mas Ele derrama coisas que achamos impossíveis. Gente, Deus está fazendo isso na minha vida. Mas Ele faz para que você veja o quanto Ele te ama. O quanto Ele te ama. E é isso, gente. Vamos buscar alimentar o nosso espírito todos os dias, buscando ter intimidade, ter esse relacionamento.
eu não conseguiria mais viver sem a presença do Pai na minha vida. Eu não consigo mais colocar nada em primeiro lugar na minha vida. Ele está em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar, em relação a tudo, gente. Em relação à minha vida sentimental, em relação à minha maternidade, em relação à minha vida financeira, em relação a tudo. Em primeiro lugar é Deus. É Ele que direciona a minha vida e que abre as portas do céu para mim. Amém? Então eu espero que vocês continuem assistindo às lives e que se animem e que sintam no coração esse desejo também de sentir isso tudo. Você tem alguém pode já estar sentindo isso. Eu não estou dizendo que vocês não sentem. Eu estou falando aqui de um modo geral. Aqueles que ainda não conhecem a Jesus, vale a pena, gente. Vale muito a pena, gente. Não tem preço a gente colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Não tem preço, não tem nada que pague essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento. Amém? Então vamos orar para que amanhã a gente esteja aqui no mesmo horário. No mesmo horário não, né? Mais cedo. Porque hoje aconteceu esse imprevisto da obra. E que eu vou pedir a vocês que vocês deixem lá no canal do YouTube. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam no meu canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e não tire o canal do ar, porque eu não estou aqui procurando like de ninguém, eu não estou aqui preocupada com números, eu estou preocupada no conteúdo, que esse conteúdo seja levado para mais pessoas. Então, gente, que vocês deem um pulinho lá, curtam, comentem, compartilhem e deixem lá e se inscrevam caso não sejam inscritos, para que ele não saia do ar. Vamos glorificar o Senhor, não é para minha glória, é para a glória do Pai. Nada é para mim, gente, nada é para mim. É tudo para Deus, é tudo para o Senhor, tudo para glorificar o nome dele. Amém? Então vamos orar para terminar a live. Pai, obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada por essa tarde abençoada, obrigada por esse mover do teu espírito nesse ambiente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor a cada dia nos mostra um pouco mais de Ti, um pouco mais de como devemos agir com os nossos irmãos. Porque conhecer a Ti é fazer o que nós estamos fazendo, é ler a Tua palavra, é saber mais de Ti através da palavra, porque só podemos conhecer um amigo se convivemos com ele. E é isso que estamos fazendo, Pai. Estamos colocando isso como prioridade. Estamos entrando na Tua presença todos os dias para fazer a leitura da Tua palavra. Mas, Pai, que os meus irmãos também façam isso no silêncio do seu quarto, no a sós contigo, Pai. Que eles também entrem na Tua presença para fazer a leitura, para meditar na Tua palavra, a sós contigo, e para orarem, terem momento de comunhão, momento em que eles podem abrir os corações e falar tudo que vem em sua mente, porque o Senhor é um Pai bondoso, um Pai misericordioso, um Pai que está sempre pronto para nos ouvir. E às vezes, Pai, nem ter o que falar temos, porque só temos vontade de chorar, mas o Espírito Santo fala por nós. Ah, querido Deus, toca no coração daquele que ainda não te conhece. Toca no coração, Senhor Deus, daquele que tem curiosidade, mas que ainda não se entregou.
que ele tenha verdadeiramente o desejo de abrir a porta do seu coração para que tu invada e entra no bom sentido, porque o Senhor não é um Deus de invadir o coração de ninguém. O Senhor espera que nós deixemos a porta aberta para que o Senhor entre. Então entra, Senhor, no coração daqueles que estão abrindo agora a porta dos seus corações. Faz morada, Senhor, no coração de cada um. Faz morada, Pai. Que eles possam, Pai, viver o sobrenatural. Que eles possam sentir o teu amor que transborda. Quando o Senhor diz na tua palavra, quem beber da água que eu dou não terá mais sede. Que eles façam isso, bebam dessa água, que essa água transborde neles. Que esse amor, Senhor, transborde. Ah, querido Deus, toca no coração de alguém. Eu creio que existe alguém que precisa ouvir, que precisa te conhecer. Toca, Senhor, no coração dessa pessoa. Invada o coração dela para que ela te busque incansavelmente. Que seja testemunha da tua palavra. Obrigada, Senhor, por todo o ensinamento. Obrigada por nos ensinar que não devemos reter aquilo que aprendemos mediante a tua palavra, que devemos passar para o irmão, passar para o próximo, que devemos multiplicar. Nos capacita, Pai, nos dê ousadia, nos dê coragem para levar as boas novas, nos dê ousadia para falar do teu amor, do teu evangelho, Pai. Obrigada, Senhor, por tanto ensinamento. Obrigada, Pai. Agora eu te peço, Senhor, cuida, continua cuidando de nós, que o nosso dia, o restante do nosso dia, seja abençoado, que o Senhor acampe os teus anjos ao nosso redor, nos protegendo, que o teu Espírito nos dê discernimento às coisas desse mundo, Pai, que não nos deixemos empolgar por coisas fugazes, por coisas passageiras, porque a nossa verdadeira alegria, nosso verdadeiro presente está no Senhor, está na vida eterna, está na nossa vida espiritual. Ter esse contato, ter essa conexão contigo, junto a teu Espírito, Pai, é maravilhoso. Cuida da gente, Senhor. Cuida de cada um, dos seus familiares, dos seus filhos, do seu trabalho. Dê a eles, Senhor, aquilo que precisam, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Dê, Senhor, mostre o amor que o Senhor tem por nós. Derrama, Senhor, esse amor em cada vida. Dê também provisão para aquele que precisa, Pai. Ajuda-os. Dê saúde também, Senhor. Eu te peço, tudo isso também é para a minha vida. Saúde, provisão, entendimento, discernimento, Pai. Agora eu te peço, Pai, num momento especial, olha para aquele povo do Rio Grande do Sul. É um clamor, Senhor, que eu levanto. Olha para esse povo do Rio Grande do Sul. Estende a tua mão de misericórdia. Pai, usa aqueles teus voluntários, aqueles homens e mulheres que largaram as suas casas, que largaram o conforto do seu lar, que saíram da sua zona de conforto para ajudar aqueles que precisam. Pai, coloque luz em seus olhares, que a tua luz encaminhe eles àqueles que ainda não foram socorridos. Que a tua mão seja estendida e direcione eles a lugares aonde não conseguiram chegar ainda, mas que existem pessoas, Pai, buscando socorro, clamando por ajuda,
que já estão há muitos dias ali, esperando por alguém. Mostra, Senhor, dá direção a esses voluntários, aos civis e às pessoas públicas, às pessoas do governo. Ajude, Pai, a esses homens terem discernimento. Coloca, Senhor, um coração de carne em cada pessoa, em cada político que está ali, Pai. Coloca um coração de carne. Pai, e usa a sua justiça. Coloque a sua coroa de fogo naqueles que estão se aproveitando das circunstâncias para roubar, para violentar crianças, para violentar mulheres. Pai, não permita que isso aconteça. Não permita, Senhor. Derrama, Senhor, o fogo da tua justiça junto a essas pessoas que estão se aproveitando da situação. Pai, que esse dia seja muito produtivo lá no Rio Grande do Sul. Que muitas vidas sejam salvas, sejam alcançadas, não só fisicamente, Pai, mas que muitas vidas sejam alcançadas para a tua glória. Oh Jesus, usa pessoas para levar o teu amor, para levar o teu evangelho, para levar o plano da salvação, para falar da ressurreição, para falar da vida eterna, Senhor. Usa esses voluntários cheios da tua presença para alcançar vidas. Que pessoas sejam alcançadas por ti. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, e que eu peço, Senhor, sabendo de que eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, porque não nos cansamos de orar, mas eu te peço, Senhor, mais uma vez, baixe essas águas, Senhor, mesmo sabendo que iremos ver coisas muito piores, mas essas águas precisam ser baixadas, Senhor. Que cesse as chuvas, Senhor, que cesse as chuvas e reveste o coração de todos com esperança, com amor, com a certeza de que tudo está sobre a sua graça e que o Senhor resolverá do seu jeito, porque está tudo na tua mão, está tudo sob o controle do Senhor. Então nos ajude a esse povo, Senhor. Eu oro com temor, com tremor, com amor, com a certeza, Pai, de que o Senhor está lá, que o Senhor está agindo, o Senhor não está parado. Mesmo em silêncio, o Senhor está agindo, que existe uma multidão de anjos ali em ação. Obrigada, Pai. Eu oro agradecida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a todos. Todos os dias, às 10h30 da noite, eu entro numa live com o pastor Paulo Davi. Ele é um pastor lá da igreja, da primeira igreja batista de Curitiba. Eu sou do Rio de Janeiro. A minha igreja é a primeira igreja de Niterói. Mas eu estou levantando esse clamor junto com o pastor Paulo Davi, através do Instagram dele. Então, gente, caso vocês queiram assistir essas lives, eu vou deixar aqui o endereço dele, vou deixar aqui o endereço dele, pastor Paulo Davi. Eu vou deixar aí para vocês. Esse endereço é do Instagram. Quem tiver vontade, sentir essa vontade no coração, entrem, gente, para que levantemos um clamor. Quanto mais pessoas clamando ao Senhor misericórdia por esse estado tão sofrido que é o Rio Grande do Sul, melhor. Então, caso vocês sintam no coração o desejo
de participar desse clamor. São 40 minutos, 30 minutos, 35 minutos apenas, levantando esse clamor. Vocês são muito bem-vindos, tá bom? Eu espero vocês lá, tá bom? Se vocês não aparecerem, não tem problema. Amanhã, continuem orando com o Pai em secreto. Amanhã eu estou aqui, espero no horário habitual, né? Perdoe pelo atraso de hoje, mas foi por conta da obra que é impossível da gente conseguir se comunicar. Então, eu conto com vocês aqui amanhã. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijam e sejam muito bem-vindos sempre. Eu fico muito feliz em ver pessoas entrando online para assistir essa live. É muito bom, gente, é muito bom. Que a palavra do Senhor alcance muitas vidas. Amém? Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.